O pó da estrada subia em pequenas nuvens a cada passo apressado de Jacó. 20 anos haviam se passado desde que ele fugira da fúria de seu irmão Esaú, após ter-lhe roubado a bênção paterna através do engano. Agora, rico e pai de uma grande família, retornava à terra de seus pais, carregando consigo não apenas rebanhos e servos, mas também o peso de suas escolhas passadas. Enquanto a caravana avançava lentamente pela antiga rota dos mercadores, Jacó não conseguia afastar de sua mente as lembranças que o atormentavam. O momento em que se disfarçara com peles de cabrito para enganar seu pai cego, Isaque, a voz tremida de Esaú ao descobrir o engano, a fuga precipitada para a casa de seu tio Labão. O nome que receberá ao nascer, o que segura o calcanhar, ou o suplantador, havia se tornado sua marca, sua maldição. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não havia terminado com Jacó. As notícias que chegavam eram perturbadoras. Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. O coração do patriarca, antes confiante em suas próprias artimanhas, agora tremia diante da possibilidade do acerto de contas. Seria este o momento em que todas as suas manipulações e esquemas encontrariam seu fim? O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de púrpura e ouro, enquanto Jacó organizava o acampamento para a noite. Mal sabia ele que, nas horas seguintes, enfrentaria a mais importante batalha de sua vida. Uma luta que mudaria não apenas seu nome, mas sua própria natureza. A noite caía sobre o acampamento de Jacó como um manto pesado de apreensão. Com gestos meticulosos e calculados, os mesmos que haviam marcado toda a sua vida, ele começou a organizar sua estratégia de sobrevivência. Dividiu seu povo, seus rebanhos e seus bens em duas companhias, pensando que se Esaú atacasse uma, ao menos a outra poderia escapar. Era o velho Jacó em ação, sempre planejando, sempre manipulando, sempre tentando controlar seu destino com as próprias mãos. Seus olhos percorreram o acampamento, detendo-se em cada rosto familiar. Ali estava Léa, a esposa que não escolhera, mas que lhe dera 6 filhos e uma filha. Mais adiante, Raquel, seu grande amor, por quem trabalhará 14 anos, carregava o pequeno José nos braços. As servas Bilhás e Upá, com seus filhos, também faziam parte daquele intrincado tecido de relacionamentos que sua vida se tornará. Cada rosto ali era um lembrete vivo das consequências de suas escolhas passadas. Na solidão de sua tenda, Jacó caiu de joelhos. Pela primeira vez em muito tempo, não havia esquemas a tramar, não havia servos para comandar, não havia mais para onde fugir. As palavras de sua prece fluíram como um rio represado que finalmente encontra vazão. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, não mereço a mínima parte de toda a bondade e de toda a fidelidade que tens demonstrado a teu servo. Quando atravessei o Jordão, tinha apenas um cajado, e agora me tornei 2 acampamentos. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e nos ataque, não poupando mães e filhos. Enquanto orava, uma memória distante atravessou sua mente como um relâmpago. A escada que vira em Betel, ligando a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Naquela noite, há 20 anos, Deus lhe prometera: estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Mas agora, diante da ameaça iminente do reencontro com Esaú, aquela promessa parecia distante, quase irreal. Com a mesma astúcia que o caracterizava, Jacó preparou um presente para seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Organizou-os em grupos separados, cada um conduzido por um servo, criando uma procissão de presentes que, esperava ele, pudesse aplacar a ira de Esaú. Mas enquanto os últimos preparativos eram feitos e o acampamento se aquietava para a noite, uma inquietação crescente tomava conta de seu espírito. Os anos de trabalho pesado que resultaram em prosperidade na casa de Labão, as artimanhas bem-sucedidas, as bênçãos materiais, tudo parecia insignificante diante do que o aguardava. Na escuridão de sua tenda, Jacó percebia que estava prestes a enfrentar algo maior que um reencontro com seu irmão. Era um encontro marcado com seu próprio passado, com sua própria natureza e, embora ainda não soubesse, com o próprio Deus. Na calada daquela noite, Jacó tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Levantou-se, atravessou o val do Jaboque com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e fez passar tudo o que possuía. Então, inexplicavelmente, ficou sozinho. Era como se uma força maior o tivesse separado de tudo aquilo que construíra, de todos os seus apoios e seguranças.
O Vale do Jaboque era um lugar sombrio àquela hora. A lua projetava sombras inquietantes entre as rochas, e o murmúrio do riacho era a única música naquela solidão. Foi então que aconteceu. Um vulto surgiu das sombras, e antes que Jacó pudesse compreender o que estava acontecendo, sentiu-se envolvido em uma luta corpo a corpo com um adversário misterioso. Não era uma luta comum. Cada movimento, cada golpe parecia carregar um significado mais profundo. Os músculos de Jacó, fortalecidos por anos cuidando de rebanhos, tensionavam-se ao máximo enquanto ele se debatia com seu oponente sobrenatural. As horas passavam, e nenhum dos dois cedia. O suor escorria, a respiração ficava cada vez mais ofegante, mas Jacó se recusava a soltar seu adversário. À medida que a luta se prolongava, uma transformação começava a ocorrer no interior de Jacó. Cada golpe parecia arrancar dele uma camada de autossuficiência. Cada movimento revelava a fragilidade de suas próprias forças. Ali, no pó do Vale do Jaboque, o homem que passará a vida manipulando situações e pessoas estava sendo ele próprio manipulado, moldado, transformado. Quando os primeiros raios da aurora começaram a atingir o horizonte, seu misterioso oponente tocou na coxa de Jacó, deslocando-a. A dor foi instantânea e avassaladora, mas algo extraordinário aconteceu. Em vez de desistir, Jacó agarrou-se ainda mais fortemente ao seu adversário. "Não te deixarei ir", declarou com uma determinação que vinha do mais profundo de sua alma, "se não me abençoares." Era como se toda a sua vida, as bênçãos roubadas, as fugas, os medos, as manipulações, convergisse para este momento. Pela primeira vez, Jacó não estava tentando tomar a bênção através do engano. Ali, ferido e vulnerável, ele descobria uma nova forma de lutar, não mais contra os outros, mas com Deus e por Deus. O homem que sempre confiara em sua própria astúcia estava finalmente chegando ao fim de si mesmo. Seu adversário então lhe perguntou: "Qual é o teu nome?" Uma pergunta aparentemente simples, mas carregada de significado. A última vez que alguém lhe fizera essa pergunta, ele mentira para seu pai Isaque, fingindo ser Esaú. Agora, no entanto, não havia mais máscaras, não havia mais disfarces. "Jacó", respondeu ele, e naquela única palavra estava contida toda a história de quem ele havia sido: o suplantador, o enganador, o homem que vivia pela própria força. Foi então que seu misterioso oponente pronunciou as palavras que mudariam para sempre o curso de sua história: "Já não te chamarás Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com homens e prevaleceste." O novo nome caiu sobre ele como um manto real, carregando consigo não apenas uma nova identidade, mas um novo destino. Israel, aquele que luta com Deus, um nome que ecoaria através dos séculos, tornando-se o nome de uma nação inteira. O sol já despontava no horizonte quando Jacó, agora Israel, compreendeu plenamente com quem havia lutado. "Vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada", murmurou em assombro. Seu corpo estava ferido, e ele mancava devido ao golpe em sua coxa, mas sua alma estava transformada. A marca física seria um lembrete perpétuo daquela noite extraordinária, um sinal visível de sua transformação interior. Enquanto o sol subia no céu, lançando seus primeiros raios dourados sobre o Vale do Jaboque, Israel contemplava seu reflexo nas águas do riacho. O rosto que via ali era o mesmo de sempre, marcado agora pelo cansaço da noite de luta, mas os olhos eram diferentes. Não mais carregavam aquele brilho calculista do velho Jacó, mas uma nova luz, uma paz que vinha de ter encontrado algo, ou alguém, maior que seus próprios planos e estratégias. Seus servos começavam a se aproximar cautelosamente, intrigados com sua ausência durante a noite. Notavam sua maneira diferente de andar, o manco que o acompanharia pelo resto de sua vida. Mas havia algo mais que notavam, uma mudança em sua postura, em sua voz, em seu olhar. O homem que sempre precisará provar seu valor através do engano agora irradiava uma dignidade que vinha de uma fonte mais profunda. Em meio à dor física e ao cansaço extremo, Israel se preparava para o encontro que tanto temera. Mas agora, após ter lutado com Deus e prevalecido, o encontro com Esaú não parecia mais tão aterrorizante. Erguendo os olhos para as colinas distantes, de onde seu irmão viria com seus 400 homens, ele sabia que esta seria uma reunião muito diferente da que imaginara. Não mais dependeria de seus elaborados planos e presentes para garantir sua sobrevivência. Tinha encontrado uma nova forma de viver, uma nova forma de lutar.
E assim, mancando mas fortalecido, ferido mas transformado, Israel começou sua jornada em direção ao encontro com Esaú. O sol da manhã iluminava seu caminho, enquanto atrás dele, no vale do Jaboque, as marcas de sua luta noturna começavam a desaparecer na areia. Mas a memória daquela noite, e as lições aprendidas ali, permaneceriam para sempre. Ao levantar os olhos, Israel viu a nuvem de poeira no horizonte que anunciava a chegada de Esaú e seus 400 homens. Seu coração acelerou, mas não com o mesmo medo paralisante de antes. Uma paz inexplicável, a paz de quem havia encontrado Deus face a face, o envolvia, mesmo diante da incerteza do momento. Mancando visivelmente, ele se adiantou à frente de sua família. Não mais como o astuto Jacó, que sempre colocava outros entre si e o perigo, mas como Israel, o homem que havia lutado com Deus. Prostrou-se por terra 7 vezes, não por medo ou manipulação, mas em um gesto genuíno de humildade e arrependimento. Cada prostração era como um pedido silencioso de perdão pelos 20 anos de separação, pelo direito de primogenitura comprado por um prato de lentilhas, pela bênção roubada através do engano. O som dos cascos dos cavalos ficava cada vez mais próximo. Israel podia sentir a vibração do solo sob seu corpo prostrado. Então, algo extraordinário aconteceu. Passos apressados se aproximaram, e antes que pudesse se levantar, sentiu-se envolvido em um abraço forte. Esaú, o irmão que jurara matá-lo, estava correndo em sua direção não com uma espada, mas com os braços abertos. Meu irmão! A voz de Esaú estava embargada de emoção enquanto o abraçava e beijava. Lágrimas corriam livremente pelo rosto dos 2 homens. 20 anos de amargura e separação se dissolviam naquele abraço. O guerreiro temido, que comandava 400 homens, chorava como uma criança ao reencontrar o irmão que pensara ter perdido para sempre. Esaú ergueu os olhos e viu as mulheres e crianças que se aproximavam cautelosamente. "Quem são estes contigo?" perguntou. Israel, ainda emocionado, apresentou sua família, um por um. Em cada apresentação, em cada nome pronunciado, havia uma história de graça e provisão divina. Léa, Raquel, as servas, os filhos. Todos eram testemunhas vivas de como Deus havia transformado o fugitivo solitário em pai de uma grande família. "Que queres dizer com todas estas companhias que tenho encontrado?" perguntou Esaú, referindo-se aos grupos de presentes que Jacó havia enviado à sua frente. A resposta de Israel revelou o quanto ele havia mudado. Para obter graça aos olhos de meu senhor, não havia mais esquemas ou manipulação em suas palavras, apenas o desejo sincero de reconciliação. "Tenho bastante, meu irmão, guarda o que é teu", respondeu Esaú com generosidade. Mas Israel insistiu: "Se achei graça aos teus olhos, aceita o meu presente, pois ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus, uma vez que me recebeste favoralmente." As palavras não eram mera retórica. Ele realmente havia visto o rosto de Deus na noite anterior, e agora via o reflexo da graça divina no perdão de seu irmão. E assim, sob o sol do meio-dia, 2 irmãos separados pelo engano e pela amargura foram reunidos pela graça. O manco no andar de Israel era uma marca visível de sua luta com Deus, mas seu sorriso irradiava a alegria de uma dupla vitória. Havia prevalecido com Deus e encontrado favor com os homens. O círculo começado em Betel, 20 anos antes, estava se completando de uma maneira que somente Deus poderia ter planejado. Nos anos que se seguiram àquela transformadora manhã de reconciliação, Israel cresceu não apenas em prosperidade, mas principalmente em sabedoria e compreensão dos caminhos de Deus. O manco em seu andar, longe de ser uma limitação, tornou-se um testemunho vivo de como Deus transforma derrotas em vitórias, fraquezas em força. Enquanto observava seus filhos crescerem, as 12 tribos que um dia se tornariam uma grande nação, Israel frequentemente se pegava recontando a história daquela noite no Vale do Jaboque. "Vejam", dizia ele, apontando para sua coxa, "esta marca não é de derrota, mas de vitória. Porque foi precisamente quando fui ferido que descobri minha verdadeira força." A história de sua luta com Deus se espalhou, primeiro entre seus descendentes diretos, depois entre todos que buscavam compreender o que significava verdadeiramente caminhar com o Senhor. Não era uma história de conquista através da força ou da astúcia. Dessas, o mundo já estava cheio. Era uma história de rendição, de como um homem precisou ser quebrantado para ser verdadeiramente edificado. Em suas reflexões mais profundas, Israel começou a compreender que sua luta no Jaboque havia sido apenas o começo.
Deus estava formando um povo que, como ele, aprenderia a lutar de uma maneira diferente, não através da força física ou da manipulação, mas através da persistência na fé, da coragem de se manter firme mesmo quando ferido, da disposição de não soltar Deus até receber sua bênção. O nome que receberá naquela noite, Israel, tornou-se mais que uma identidade pessoal, era um chamado profético. Assim como ele havia lutado com Deus e com homens e prevalecido, seus descendentes enfrentariam suas próprias lutas, carregando em seu nome a promessa de que também eles poderiam prevalecer, não pela força, mas pela fé. Em noites tranquilas, quando o céu estrelado lhe lembrava a promessa feita a seu avô Abraão, Israel contemplava o incrível caminho pelo qual Deus o havia conduzido. Do jovem enganador que fugira de casa com apenas um cajado ao patriarca que agora liderava um clã numeroso, cada passo havia sido preparado pelo Senhor. Mesmo seus erros e lutas haviam sido usados por Deus para moldá-lo no homem que deveria se tornar. Milhares de anos se passaram desde aquela noite no Vale do Jaboque, mas a história de Jacó continua ecoando através dos tempos, alcançando todos que, como ele, encontram-se em sua própria luta com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Corinto, revelaria mais tarde um profundo princípio espiritual nascido daquela antiga luta: quando sou fraco, então é que sou forte. Como Jacó, precisamos muitas vezes ser tocados em nossa força natural para descobrir a verdadeira força que vem de Deus. Em cada geração, homens e mulheres de fé enfrentam seu próprio Jaboque, aquele momento decisivo em que as máscaras caem, os planos humanos falham, e nos vemos sozinhos com Deus. Pode ser em um quarto de hospital, em meio a uma crise familiar, diante de uma decisão impossível, de uma dívida impagável ou no fundo de um vale de depressão. Como Jacó, podemos nos encontrar lutando na escuridão, agarrando-nos a Deus mesmo sem compreender plenamente o que está acontecendo. O manco no andar de Jacó nos ensina que os encontros mais profundos com Deus frequentemente nos deixam marcados. Às vezes são cicatrizes visíveis, outras vezes são marcas invisíveis aos olhos humanos, mas igualmente reais e transformadoras. São os sinais de que, como Jacó, decidimos não soltar Deus até recebermos sua bênção, mesmo que isso signifique sair da luta carregando as marcas do combate. Mas assim como foi para Jacó, estas marcas não são sinais de derrota. São medalhas de honra, testemunhos vivos de que encontramos Deus face a face e nossa vida foi preservada. São lembretes de que, em nossa fraqueza, a força de Deus se aperfeiçoa, de que nossas lutas, por mais difíceis que sejam, podem se tornar o terreno sagrado onde Deus nos transforma. A história de Jacó nos recorda que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos a serem transformados. Ele toma enganadores e os transforma em príncipes, toma nossas lutas e as transforma em bênçãos, toma nossos fracassos e os transforma em testemunhos de sua graça. Como o próprio Jacó descobriu, nossas maiores batalhas não são contra carne e sangue, mas são lutas que, quando enfrentadas com fé e perseverança, nos levam ao encontro transformador com o Deus vivo. E assim, quando nos encontrarmos em nosso próprio Vale do Jaboque, lutando na escuridão da noite, podemos nos lembrar de Jacó. Podemos, como ele, decidir não desistir até recebermos a bênção, sabendo que do outro lado do vale não nos espera apenas um novo nome, mas uma nova natureza, um novo propósito, uma nova história para contar. Porque o Deus de Jacó continua sendo o Deus que transforma lutadores em vencedores, que transforma nossa fraqueza em sua força, que transforma nossas batalhas mais difíceis em nossas maiores vitórias. O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nesta história de profunda confiança, persistência e transformação em Deus. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e lembre-se também de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.